Olá, oitavo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Pessoal, nós estávamos falando sobre a América do Norte, né, e nós falamos sobre a grande potência, os Estados Unidos, e recentemente falamos sobre o Canadá. Então agora a gente vai falar sobre o único país pobral, subdesenvolvido, né, também chamado de país periférico, que é o México. Né? Então, o México ele é um país que faz divisa com os Estados Unidos e essa divisa dá muito o que falar. Já deu até novela da Globo aqui no Brasil. Né? Então, não é do tempo de vocês, mas se vocês conversarem com os pais de vocês, eles vão lembrar de uma novela chamada América, onde uma das protagonistas, né, da novela, o sonho dela era sair aqui do Brasil e ir morar nos Estados Unidos, né, conseguir a legalidade para morar lá, o que eles chamam lá de green card. E aí, um bom período dessa trama se passava no México, onde ela ficava tentando fazer essa travessia ali através dessa grande fronteira que existe entre os Estados Unidos ricaço e o México que é mais pobrinho, tá? Isso, gente, tem várias coisas, né, que influenciam muito essa questão dessa divisa. Primeiro porque assim, imaginem vocês, se vocês fossem muito pobres, né, não estou falando que vocês são, mas imaginem se vocês fossem muito pobres, tivessem vários problemas na casa de vocês, faltasse alimento, não tivesse como ir ao médico decente, não tivesse diversão, fosse um ambiente muito ruim, sujo, quente, né? E aí, do lado da casa de vocês, do lado do muro, tivesse um vizinho rico, cheio de piscina, playground, uma grama bem verde, bonitona, tudo limpo, organizado. O cara esbanjava dinheiro, fazia aqueles almoços e você só sentia o cheiro do churrasco. Como é que você se sentiria? Difícil, né? O México vive essa situação aí do vizinho pobre. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, né, é bem desenvolvido e toda a fronteira com o México é muito cuidada para que os mexicanos não saiam de lá e vão para os Estados Unidos de maneira ilegal. Existe mexicano que vai para os Estados Unidos? Existem. Existem mexicanos que conseguem burlar, né, essa segurança para passar ilegal para os Estados Unidos? Existem muitos. Mas isso daí dá o que falar. Eles vão presos quando eles são pegos lá, né? Então eles sofrem um bocado, né? E depois eles ainda ficam impedidos de entrar legalmente. Mas eles continuam tentando. Ainda mais que uma boa parte dos Estados Unidos já foi território mexicano. Imagine, você é o vizinho pobre, teu vizinho é rico, e você ainda tem consciência que uma boa parte daquilo que ele tem lá já foi seu. A área onde fica a piscina dele ali, ó, era sua. E agora ele ostenta, se dá bem, e você continua lá, pobre. Não é irritante e difícil? Mas foi isso que aconteceu. Então, uma boa parte do território mexicano foi tomado pelos Estados Unidos. E as partes que não foram tomadas foram compradas e de uma maneira muito engraçada. O Texas, por exemplo, as pessoas iam lá, iam morar no Texas, elas eram estadunidenses e elas iam comprando partes de terra. Até que chegou um determinado momento que não tinha mais mexicano no Texas, só tinham estadunidenses. E aí eles fizeram o quê? Pediram a independência do México e tornaram-se mais um estado estadunidense. Legal, né? É muita história. Mas vamos lá. A abertura do capítulo de vocês, que fala sobre o México, é essa daqui.
tem uma bandeira do México na abertura. E aí, logo na abertura tem uma pergunta que diz assim: é possível identificar elementos da geografia mexicana apenas pela análise do brasão de sua bandeira? Notem aqui que na bandeira do México tem uma águia com uma cobra na boca e embaixo da águia tem um cacto. O que isso quer dizer geograficamente? Pessoal, se tem cacto é porque é uma região muito árida, muito seca, pouca chuva. Esses animais, tanto a águia quanto a cobra, são animais que são de regiões assim com características mais secas. E aí, pessoal, também é importante falar que a bandeira ela não foi feita só por conta dessas condições geográficas, mas é que tem uma lenda asteca, né? Os povos pré-colombianos que habitavam o México eram os maias e os astecas. Os astecas já tinham uma cultura muito desenvolvida. A cidade do México, antes de ser cidade do México, era uma cidade asteca e era muito organizada. Essa organização era tão boa que eles já tinham vários elementos relacionados a cuidados de higiene, principalmente em relação a esgoto. O esgoto deles não era como na Europa na mesma época. No ano de 1400, na Europa as pessoas morriam, sabe do quê? De porquice nas cidades europeias. Por quê? Como assim porquice, professora? Elas eram contaminadas por doenças como diarreia, cólera, porque o esgoto escoava no meio da cidade. As pessoas não se importavam em fazer com que aquele esgoto não fosse direto para o rio. Elas não cuidavam daquilo. Imagine uma cidade cheia de cocô, uma cidade cheia de xixi, uma cidade cheia de resíduos de quando você lava a louça, de quando você lava um bicho, cocô de animal. Que tipo de cidade que vai existir num lugar desse? É uma porquice, né? É tenso. Então, a Europa era assim. Enquanto que a cidade asteca, que ficava, né, onde é chamado hoje de Cidade do México, que é a capital do México, era toda organizada. Eles já tinham, né, sistemas de tratamento de esgoto. Eles já tinham um sistema de retirada desse esgoto do meio da cidade. A cidade era limpa e eles tinham saúde por conta disso. Então eles cuidavam do saneamento básico naquela época. Pense, antes da chegada dos espanhóis. Era uma cidade, ó, show de bola. E aí os espanhóis chegaram e, ó, colonizaram, destruíram tudo aquilo, impediam eles de praticar, né, a sua religião, porque eles eram politeístas, e além de politeístas, eles faziam sacrifícios, né, por isso que tem aqueles templos lá no México, que eles cortavam a cabeça e a cabeça saía rolando, 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 rolando. Tem uma animação, um filme que mostra isso, não lembro agora qual que é, mas eles faziam sacrifícios e jogavam as cabeças lá de cima. Então, a bandeira do México tem uma parte ali, né, que o brasão ele é inspirado numa lenda asteca. Então dizia assim: a fundação da cidade de Tenochtitlan, que era a cidade asteca, fala sobre um tempo em que o povo ainda vivia de forma nômade, quando o deus da guerra disse a eles que procurassem uma águia pousada em cima de um cacto sobre uma rocha submersa, bicando uma serpente. Após 200 anos, eles teriam encontrado a referida cena e ali fundaram a sua capital, onde hoje fica a Cidade do México. Bonita história, né? Mas então, antes de ser Cidade do México, era Tenochtitlan. Tenochtitlan, isso, Titlan, é um nome estranho. Vamos lá então. Bonita a lenda asteca, né? Pessoal, a geografia do México ela é muito parecida com a geografia brasileira.
não no que diz respeito ao relevo e à hidrografia e às condições climáticas, mas à questão de geopolítica. A economia, né, do México é muito parecida com a nossa e a gente vai ver isso nas aulas seguintes. Mas qual que é a diferença principal entre o México e o Brasil? O Brasil, né, tem a boa sorte de estar muito bem localizado, né? Nós temos algumas partes do Brasil que são mais áridas no Nordeste, mas não é o país todo. E o México ele é praticamente todo em cima de terras áridas. Então são regiões que não são boas para a agricultura. E no caso de países subdesenvolvidos como o nosso, nós dependemos muito dessas atividades primárias. Então por conta disso, né, a gente tem aí algo muito parecido com o México. Eles são bem parecidos com a gente. Lá na página 274, diz assim: com o auxílio de um atlas, localize Cancún e circule a sua área no mapa em branco. Complete no seu mapa do México com outras informações, como os oceanos que o banham, os países fronteiriços e outros dados que julgar importante. Essa atividade é um pouquinho demoradinha para vocês fazerem, tá bom? Mas eu gostaria que vocês fizessem ela bem caprichadinha ali no livro de vocês. A 2 diz assim: as praias paradisíacas do México são imagens conhecidas do país. Que outras paisagens e informações relacionadas com o México você já viu? Vocês vão falar sobre o que vocês já conhecem sobre o México. Tem uma coisa que vocês adoram, né? Que vocês utilizam ali nos dias de lanchinho, que a mãe não gosta muito que coma, porque tem muito sal, muito corante, né? Que em casa o pessoal adora, mas eu fico em cima, né? Não pode ficar comendo Doritos. Opa, falei. Né? Coisinhas então que vocês já conhecem de lá. Liste-as e compartilhe com os colegas. Não precisa compartilhar com os colegas porque não dá, né? Mas vocês vão listar aqui o que vocês sabem sobre eles. Tá bom? Pessoal, essa semana é isso, era uma introdução sobre o México. Na próxima semana a gente vai começar a falar sobre as características naturais, então sobre a hidrografia, sobre o relevo. E aí a gente continua falando sobre esse país tão legal que é o México. Arriba, muchachos! Nos vemos na semana que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus, continuem se cuidando.